E aí, fera, professor Guga resolvendo mais uma questão do Enem, que dessa vez fala de mutação, um tipo específico de mutação. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, com 46 cromossomos, sendo aqui referente ao sexo feminino, que é o 46XX, e referente ao sexo masculino, que é 46XY. Então existe essa formulazinha aqui, onde você expressa o total de cromossomos e depois menciona qual é o par sexual que vai indicar se é homem ou se é mulher, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Bom, conforme o enunciado, o indivíduo apresenta esse cariótipo aqui, 47XY mais 18. Ok? Então, o número normal de cromossomos na nossa espécie, a gente sabe que são 46. Esse cariótipo indica que o indivíduo tem um cromossomo a mais, e esse cromossomo é justamente o 18. É dessa forma que a gente expressa o cariótipo do indivíduo que tem um cromossomo a mais. Se for do sexo feminino, aqui vai ser XX. Nesse caso aqui, sexo masculino. Essa alteração cromossômica, pessoal, é do tipo numérica, tá? A alteração cromossômica pode ser estrutural, quando você tem alguma modificação na estrutura, no corpo do cromossomo, ou pode ser numérica quando você tem um número diferente de 46. Agora observe, nós somos seres diploides, logo nós temos dois genomas, nós temos dois lotes completos de cromossomos. No caso da espécie humana, cada lote tem 23 cromossomos, nós temos dois lotes, por isso que nós formamos pares homólogos observados na nossa cariotipagem, ok? Cada cromossomo existe em dose dupla. Esses cromossomos eles são identificados por números, com exceção do par sexual, onde XX é feminino e XY é masculino. Então, do 1 ao 22, esses cromossomos são autossômicos, ele existe sempre em par, tanto no homem quanto na mulher, e o par sexual ele varia. Cromossomos sexuais também são chamados de alossomos. A alteração cromossômica numérica, em que você tem cromossomos a mais ou a menos referente a algum par, é chamada de aneuploidia. Algumas aneuploidias permitem que o desenvolvimento embrionário se complete e o indivíduo nasce portador do que a gente chama de síndrome. Em outros casos, a aneuploidia pode incorrer na má formação embrionária. Então, esse embrião não se desenvolve e o indivíduo não sobrevive. Uma aneuploidia que é bastante conhecida em termos gerais é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela também ocorre em função de um cromossomo a mais que existe no cariótipo do indivíduo, sendo que esse cromossomo é o 21. Por isso que ela também é chamada de trissomia do 21. Nesse caso aqui, a gente tem um cromossomo 18 a mais. É o que caracteriza a síndrome de Edwards. Um outro tipo de alteração cromossômica numérica é a euploidia. A euploidia ocorre quando você tem alteração para mais ou para menos de um genoma completo. Quando o indivíduo apresenta genomas a mais, ou seja, lote completo de 23 cromossomos a mais, esse tipo de euploidia é conhecido como poliploidia. Se por um acaso tiver um conjunto genômico faltando, ou seja, o indivíduo só tem 23 cromossomos, podemos chamar essa euploidia de haploidia. Uma vez que a gente conseguiu determinar os aspectos desse cariótipo, alteração cromossômica numérica do tipo aneuploidia, a resposta então só pode ser aqui a letra E. Ok? Não se trata de uma alteração cromossômica estrutural, então a gente dispensa aqui a letra A e a letra D, e a letra B e C estão falando aqui de casos de euploidia. Tá? Euploidia, poliploidia, que está relacionada ao número de genomas. Resposta da questão, letra E, numérica do tipo aneuploidia.